Sequência de imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e seus magistrados. Boa tarde, colegas. Boa Foco tarde no a todos. desembargador Boa João tarde Lage, presidente do Tribunal aqueles que Eleitoral nos Regional. acompanham pelas Na redes tela, no canto sociais. direito superior, logo Declaro do aberta a nossa TRE sessão judiciária e no canto direito inferior, janela de ordinária Libras com deste dia intérprete. 30 de julho de 2024, no TRE do Amapá. Havendo quórum, eu submeto aos ilustres pares a ata da sessão anterior e, se não houver Na nenhuma barra inferior, necessidade de 18 e 3, alteração, 30 de a ata 7 de será 2024, aprovada. 55ª Sessão Ata Judiciária aprovada. Um Ordinária. cumprimento aos ilustres pares na pessoa do nosso corregedor, desembargador Carmo Antônio, saúdo a doutora Sara Cavalcante, procuradora regional eleitoral, a todos os presentes e àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Nossa pauta hoje é curta e chamo em julgamento, item 1, é o embargo de declaração na representação especial 601.644 de 2022, os embargantes são Melque da Costa Lima, Eduardo Renari Silva Ferreira, Júlio Pinho Pereira, e o embargado é o Ministério Público Eleitoral. O relator deste processo é o desembargador Carmo Antônio, e comporão uma turma julgadora com sua excelência, os juízes Anselmo Gonçalves, Normande Souza, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está... Que houve omissões no acordo embargado ao deixar de se pronunciar sobre a ausência de argumentação específica quanto à alegação de existência legítima e ilícita. Disseram que se omitiu também ao deixar de se manifestar sobre a ausência de convicção de que os gastos tenham sido realizados na campanha eleitoral. Alegaram que o tribunal não se pronunciou sobre a falta de provas da anuência, conhecimento e participação direta ou indireta do candidato Melque Lima. Alegou também que o acórdão mostrou-se contraditório ao aplicar a jurisprudência interna do Tribunal Superior Eleitoral e da lei em casos semelhantes, bem como ao afirmar a necessidade de que a referência expressa a determinado candidato nos diálogos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos. E apontou o suposto vício também nos depoimentos contraditórios do servidor do Ministério Público. Ao final, pediu conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos notificativos, para suprir a omissão e a contradição apontadas e, em consequência, reformar o acordo impugnado. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral afirmou que os embargos não devem ser acolhidos em virtude da inexistência de omissão ou contradição. Diz que a contradição que possibilita a propositura dos embargos é aquela interna, quanto ao próprio acordo embargado e não com outros processos julgados por essa Corte. Afirmou que a alegação de falta de demonstração da participação no ilícito é descabida nesses autos, em que se discutiu locação de veículo não contabilizado na prestação de contas de Melque. Alegou que o acordo não se omitiu nos pontos levantados pelo embargante e que não se demonstraram hipóteses que viabilizam o manejo do desembarque da declaração. E, ao final, pediu a rejeição. É o relatório. Você pode prosseguir, desembargador. Presente pressuposto de admissibilidade, eu conheço. Acho que não há divergência, podemos prosseguir. Excelência, realmente não há contradição, porque ele está alegando contradição entre nossos julgados e outros. E não é essa contradição que permite o êxito dos embargos da declaração. A contradição deve ser dentro do próprio acordo. Isso não existiu. E as omissões alegadas também não aconteceram. Por quê? Porque eu estou aqui citando no meu voto e coloquei disponível para todos os colegas, estou aí rejeitando e afastando com transcrição do acórdão que essas alegadas omissões não aconteceram. Então, ante o exposto, o meu voto está aí em 4 páginas,
Por não ter havido a demonstração de omissão ou contradição no acórdão, estou rejeitando os embargos e mantendo integralmente o acórdão recorrido. É o meu voto. Há alguma divergência? Não havendo divergência, anuncio o resultado do TRE da Amapá por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos nos termos do voto do juiz relator. Item 2 é a prestação de contas eleitorais 601.334 de Foco no 2022. desembargador João O Aires. interessado é Magdiel Eliton Aires do Couto, e a relatora do processo é a juíza Tina Souza, e comporão a turma, junto com Sua Excelência, os juízes Paola Santos, Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Normande Souza e João Lages. Ilustre relatora, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Foco na juíza Tina Souza. Ela é branca, de cabelos castanhos claros, lisos, longos. Usa leve maquiagem, batom nude, traje a toga preta. Eventuários que estão presentes aqui no plenário. Dão os autos de prestação de contas de campanha de Magdiel Eliton Aires do Couto, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. As contas foram aprovadas à unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, cujo acórdão do TRE recebeu o número 7884 do ano de 2023. O Ministério Público Eleitoral, então, interpôs recurso especial contra o acórdão, pleiteando o conhecimento e provimento do apelo, com o intuito de que fosse reformado, de forma a reconhecer a irregularidade da despesa com pessoal, desaprovando-se as contas e determinando-se o recolhimento dos valores envolvidos, de R$ 70.911 ao Tesouro Nacional. O Tribunal Superior Eleitoral, em sua decisão, deu parcial provimento ao recurso especial, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, apenas para determinar o retorno dos autos ao TRE-AP, a fim de que, mantidas as conclusões do acordo regional acerca da comprovação das despesas, a Corte de Origem proceda a nova análise da regularidade dos gastos com pessoal realizados com recursos públicos. Nesse estado, vieram os autos conclusos e ao relatório. Excelências. Relatório, doutora Sara Cavalcante, boa tarde. Vossa Excelência está com a palavra para aparecer. Obrigada, presidente. Considerando que já existe parecer nesses Foco na autos, Procuradora apenas Regional ratifico os termos que já Eleitoral, foi apresentado. doutora Sara Cavalcante. Devolvo a palavra à relatora. Conforme relatado, por determinação Foco da na Corte juíza Superior, os Tina autos Souza. retornaram a este colegiado para que seja realizada a análise dos fundamentos recursais à luz do artigo 37 da Constituição Federal. O Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação pelos seguintes fundamentos. O primeiro, as irregularidades relacionadas à prestação de serviços não comprovados. O 2, documentos desacompanhados de qualquer informação que comprovasse o uso correto de recursos aplicados. E 3, considerou que não houve a devida comprovação de despesas e argumentou que o acordo recorrido ofendeu os princípios constitucionais previstos no artigo 37 da Constituição da República e no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4º do Código de Processo Civil e artigo 35, parágrafo 12, artigo 44 e 60 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Nesse sentido, o parquê concluiu que os gastos foram em valores exorbitantes destinados à contratação de terceiros, considerando que 75% dos recursos recebidos foram gastos apenas com serviços administrativos de campanha, que, ao seu ver, são gastos não condizentes com o princípio da economicidade. Conforme relatado, devidamente intimada para o prestador, apresentou prestação de contas retificadora, anexando as notas fiscais e contratos indicados como ausentes pelo NACEP. O próprio NACEP, então, entendeu que, como sanadas as irregularidades apontadas, não havendo mais que falar em comprometimento da prestação de contas, pelo que a Resolução 23.607 de 2019 do TSE, em seu artigo 60, parágrafo 1º, inciso 1º, admite tanto notas fiscais quanto contratos ou quaisquer meios idôneos para comprovação dos gastos eleitorais. E quanto à irregularidade relativa a gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial da entrega da prestação parcial para a unidade técnica, trata-se de falha formal, o que não compromete a regularidade da prestação de contas.
Assim, a unidade técnica manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, uma vez que a apresentação da prestação retificadora sanou parcialmente as irregularidades apresentadas em parecer preliminar. Diante das irregularidades indicadas nos itens 14, 15, 16, 18 e 19 do parecer da unidade técnica, o prestador anexou as notas fiscais aos serviços prestados, eu cito os IDs, sanando totalmente as falhas. Nesse sentido, cabe destacar que o candidato apresentou nota fiscal referente à metade do valor, R$ 4.500 do serviço contratado, mas anexou os autos do contrato de prestação de serviço, eu cito o ID, recibos de pagamento e comprovantes de transferências via Pix, o que nos termos do artigo 60, parágrafo 1º, inciso 1º da Resolução 23.607 de 2019 do TSE, trata-se de meio idôneo para fins de comprovação dos gastos eleitorais. Eu peço venha para não ler, então, o artigo 60, que fala exatamente dos documentos que são admitidos, dentre eles o contrato, o comprovante de pagamento bancário, de modo que a decisão recorrida foi taxativa ao afirmar que o prestador de contas procedeu à devida e suficiente comprovação dos gastos questionados pelo órgão ministerial por meio da documentação exigida pelas normas de regência, de modo que foi possível fiscalizar e atestar a regularidade das despesas, conforme consta de manifestação do Núcleo de Análise das Contas Eleitorais e Partidárias, na CEP, em parecer conclusivo. Portanto, o argumento fundamental que levou esta Corte a considerar regulares as despesas foi no sentido de que a documentação apresentada é suficiente para atestar as regularidades dos gastos para os fins que se destinam o processo de prestação de contas. O entendimento colegiado não afasta a análise da prestação de contas à luz do artigo 37 da Constituição Federal, ou no sentido da impossibilidade de aplicação dos princípios da transparência, da moralidade, da economicidade, da razoabilidade às contas, ou mesmo de que não seria possível considerar o caráter antieconômico de determinado gasto eleitoral, mas sim o fato de que, conquanto os valores despendidos pelo candidato tenham sido vultosos, ser devidamente comprovados pelos meios oportunizados pela legislação de regência, não há que se falar em ofensas ou outras disposições gerais, normativas ou principiológicas. Ante o exposto, reitero, em todos os termos, o voto anterior relatado e mantenho a aprovação com ressalva das contas de Magdiel Eliton Aires do Couto, e é como voto. Juíza Paula Santos. Com a relatora, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Também acompanha. Foco no desembargador João Lage. Antônio. Também acompanha a relatora, excelência. Juiz Anselmo Gonçalves. Acompanha a relatora. Juiz Normande Souza. Senhor presidente, eu também acompanho a ilustre relatora. Eu também acompanho, anuncio o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, aprovou com ressalvas as contas de Magdiel Eliton Aires Couto, referente às eleições de 2022, nos termos do voto da juíza relatora. Eminentes pares, não há mais processo judicial em mesa. Eu encerro, então, neste momento, a sessão judicial e, incontinente, inauguro a sessão administrativa, porque, havendo quórum, submeto a ata a vossas excelências e, se tiver tudo de acordo, a ata será aprovada. Ata, então, administrativa aprovada. Nós temos um processo para julgamento hoje, processo administrativo 600.141 de 2024, que dispõe sobre a designação da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica para as eleições municipais de 2024 e dar outras providências. Eminentes pares, senhora Procuradora Regional Eleitoral, nos termos do artigo 55 da Resolução 23673 de 2021 do TSE, em até 60 dias antes das eleições, os tribunais deverão designar membros da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica, responsáveis pela organização e condução do teste de integridade das urnas eletrônicas e dos sistemas eleitorais. Lage, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, na barra inferior, 18 e 18, 30 de 7 de 2024. E, no mínimo, 6 pessoas, 14ª Sessão Administrativa Ordinária. Pelo menos
um da Corregedoria, um da Secretaria Judiciária, da SEJUD, e um da Secretaria de Tecnologia da Informação. A auditoria da votação eletrônica é realizada por todos os tribunais regionais eleitorais, por meio de amostragem, e serve para demonstrar o correto funcionamento da captação e apuração dos votos nas urnas sob condições normais de uso. Essa auditoria ocorre no mesmo dia e hora da votação nas sessões eleitorais e é feita com a participação de representantes dos partidos, da OAB, do Ministério Público e de qualquer interessado, pois a cerimônia é realizada em local público e de amplo acesso a qualquer cidadão. Para a realização da auditoria, são selecionadas por meio de sorteio urnas eletrônicas de cada unidade da federação, já preparadas para as eleições oficiais. Essas urnas são retiradas do local de votação na véspera da eleição e levadas para o local escolhido. Cédulas em papel são preenchidas e depositadas em uma urna de lona, para que no dia da auditoria os participantes digitem esses votos tanto na urna eletrônica quanto no sistema específico que computa os votos consignados em paralelo. Cabe destacar que a grande vantagem dessa auditoria é que se consegue demonstrar para os eleitores, sem conhecimentos específicos em tecnologia, a fidedignidade da votação na urna eletrônica, da votação desta urna, de forma clara e transparente, evidenciando o funcionamento, a segurança dessas máquinas. Todos os passos da auditoria são filmados. Depois de finalizada a apuração, é feita a comparação do resultado da votação revelado pelo participante com o resultado do boletim de urna. O processo é acompanhado por uma auditoria independente, contratada via licitação. Após a manifestação das unidades envolvidas neste processo administrativo, submeto à Corte a seguinte composição desta comissão. O juiz de direito Marconi Marinho Pimenta, como presidente desta comissão, Adson Arante Nascimento Ramos, ele é representante da Secretaria de Tecnologia da Informação, Anabela Barbosa de Oliveira, representante da SEJUD, Ana Carolina Rocha Brito, representante da Corregedoria Eleitoral, Ana Cristina Ferreira da Paz, representante da Diretoria Geral, Daisy do Socorro Santos, representante da Secretaria Judiciária, Francisco Roberto Cavalcante Dantas, representante da Secretaria de Gestão de Pessoas, Juan Derek Alves da Silva, representante da Secretaria de Administração. Ressalto ainda que nos termos do parágrafo 1º do artigo 55 desta resolução, a Procuradoria Regional Eleitoral poderá indicar uma pessoa representante do Ministério Público para acompanhar os trabalhos. Assim, eu submeto à Corte esta minuta de resolução que designa esta comissão que acabei de ler para as eleições municipais de 2024 e dá outras providências nos termos da minuta anexa, manifestando desde já o meu voto pela aprovação. Como vota o desembargador Carmo Antônio? Acompanho Vossa Excelência pela aprovação. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho Vossa Excelência. Juiz Normande Souza? Sem qualquer modificação, presidente, acompanho. Juíza Tina Souza? Pela aprovação, presidente. Juíza Paola Santos? Também pela aprovação, presidente. Juiz Rivaldo Valente? Também pela aprovação, senhor presidente. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, à unanimidade, aprovou a minuta da resolução que dispõe sobre a designação da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica para as eleições de 2024. Tudo nos termos dos votos proferidos. Não há mais processo, resta as comunicações e proposições. De minha parte, comunico à Igreja Tribunal que recebi o convite para participar de um jantar hoje à noite com a ministra Carmen Lúcia e amanhã uma reunião juntamente com as ASCONs de todos os tribunais e as secretarias da presidência de todos os tribunais, que trata daí dos últimos detalhes e, digamos assim, para o início do processo eleitoral. Então, logo mais estarei já com a ministra, tá bom? Então, me desloquei nesta tarde para Brasília, cheguei há pouco e estou transmitindo por isso mesmo, por videoconferência. Demais, não há mais nenhuma comunicação e proposição e eu passo a palavra para o desembargador Carmo Antônio. Excelência, eu só tenho a comunicação do desembargador Carmo Antônio no Amapá e depois na sequência Tartarugalzinho e para a gente concluir a inspeção, dizer para os colegas que todos
requisitos para que a gente possa se manter ouro, e agora se vamos ficar em primeiro lugar ou não vai depender dos demais. Então, juntamente com a gestão de Vossa Excelência, junto com as unidades da presidência, nós atuamos ativamente para que todos os índices fossem cumpridos. Então, eu quero dizer que hoje, exatamente dia 30, e espero que amanhã também, todos os índices nossos estão cumpridos para obtenção do selo diamante. Era essa a comunicação. Obrigado. Parabéns, Vador Campos, pelo trabalho. E parabéns mesmo, não vamos conseguir, não tenho dúvida, o esforço de todos nós. Isso é muito gratificante. Para comunicações e proposições, juiz Anselmo Gonçalves. Não tenho nenhuma comunicação nem proposição, senhor presidente. Normande Souza. Também não tenho, excelência. Juíza Tina Souza. Sem proposições ou comunicações, excelência. Feito juíza Paula Santos. Sem comunicação e proposição. Ivaldo Valente. Sem comunicação, senhor presidente. Doutora Sara Cavalcante. Nenhuma, excelência. Perfeito. Então, nada mais havendo, ilustres pares, senhora procuradora, resta então declarar encerrada a sessão, lembrando que amanhã temos a última sessão do nosso mês, com a homenagem ao juiz Mário Franco e também e outras anúncios. Vamos ter uma sessão de homenagens e uma pauta administrativa para anúncios, né, de números de votantes por sessão. Aliás, eu vou mandar distribuir a Vossa Excelência, já está pronto o boletim, da quantidade de eleitores por cada sessão eleitoral em todo o Estado. Isso é muito importante, nós temos essa planilha. E amanhã, então, nos encontramos às 16 horas. Resta encerrar o trabalho e agradecer a presença de todos e a você que nos acompanha pelas redes sociais. Até amanhã, se Deus quiser. Um bom resto de noite, um bom descanso a todos. Sequência de imagens do plenário do Tribunal Regional Eleitoral e do Amapá e seus magistrados.